Tá lá! Super Esporte ao vivaço, quinta-feira, 22 de maio de 2014 e 21 dias para a Copa do Mundo. Por isso a gente já começa o nosso Super Esporte falando dela. Muitas seleções já estão se preparando para o torneio, mas tem craque que corre o risco sério de ficar de fora da Copa do Mundo. Vamos ver. A seleção da Inglaterra já está treinando para a Copa do Mundo. O local escolhido para as atividades do English Team foi o sul de Portugal. No primeiro dia de trabalho, as ausências sentidas foram as dos zagueiros Phil Jones, do Manchester United, e John Stones, do Liverpool, que se machucou no ombro esquerdo no começo desse mês. Unfortunate incident yesterday with John Stones. John Stones torceu o joelho, nada grave, ele até poderia estar treinando. Foi bom ver Phil Jones no aquecimento, ele está bem e pode até participar de atividades com bola no fim de semana. Isso é bem possível. Fora esses dois, estamos com todos os atletas totalmente em forma. O time treinado por Roy Hodgson estreia na Copa do Mundo no dia 14 de junho, às 7 da noite, contra ninguém menos que a Itália, em plena Arena Amazônia. Além dos italianos e dos ingleses, o chamado Grupo da Morte tem como candidatos as duas vagas as seleções do Uruguai e da Costa Rica. Falando nela, problemas de última hora para a seleção celeste. O atacante Luis Soares sentiu um incômodo no joelho durante os treinamentos desta quarta-feira e deve ser operado ainda hoje. A lesão é no menisco, o que coloca em risco a participação de Soares na Copa do Mundo. Outra seleção a começar os treinamentos foi a Alemanha. O local definido pelo treinador Joachim Löw foi os Alpes italianos e a primeira atividade acabou sendo realizada com os portões fechados. Os tricampeões do mundo estão no grupo G, onde enfrentam Portugal, Gana e Estados Unidos. Se as seleções que vão disputar a Copa do Mundo estão começando a se preparar, quem já está completamente pronto é o palco da grande decisão da competição, o Maracanã. Alfinetando os paulistas que correm contra o tempo para finalizar a Arena Corinthians, local da abertura do torneio, o secretário da Casa Civil do Rio de Janeiro, Leonardo Espíndola, afirmou: O estádio está completamente pronto, um estádio moderno, eficiente, um sistema de segurança invejável, um sistema de comodidade também, comparável aos melhores estádios do mundo. É um estádio moderno que utiliza energia solar. 4% de toda a energia gerada pelo Maracanã provém de placas fotovoltaicas. O político ainda disse que vai recorrer ao governo federal em caso de greve das polícias durante a Copa. Numa medida extrema, caso haja uma greve, coisa que não acreditamos, certamente iremos solicitar ajuda do governo federal para ter paz no Rio de Janeiro. Não toleraremos nenhum tipo de baderna, vandalismo ou qualquer coisa desse tipo. Não trabalhamos com essa hipótese, mas estamos prontos para solicitar ao governo federal, que sempre tem sido solidário ao nosso Estado. 7 jogos serão realizados no Maracanã, 4 deles na primeira fase. Aê, o Espíndola tirou uma onda, hein? Aê, a gente já volta, tá? Com o comentário do Godoy. Até já. Sim, o Super Esporte está de volta para falar do Campeonato Brasileiro, porque hoje, às 7h30 da noite, no Serra Dourada, o Santos encara o Goiás pela 6ª rodada do Brasileirão. O Peixe vai poder contar com a reestreia do experiente volante Renato, que está liberado para o jogo após, enfim, o nome dele aparecer no boletim informativo diário, o BID da CBF, e o Garrafa acompanhou as atividades no Santos antes desse jogo de hoje à noite. Vamos ver. Hoje à noite, o Santos enfrenta o Goiás em Goiânia na sequência do Campeonato Brasileiro. Mas essa partida não é a única preocupação do técnico santista. A possibilidade de perder o meia Cícero incomoda. Essa questão de renovação e salarial, isso é uma coisa que foge aos meus poderes. Mas eu tenho tentado influenciar, tranquilizá-lo para que, pelo menos quando ele for para o jogo, ele vá em condições de ajudar a equipe como ele tem ajudado. Outra preocupação está com o fato do Santos não poder se utilizar da Vila Belmiro e também do CT no período da Copa do Mundo, já que essas duas instalações estarão à disposição da FIFA durante o Mundial. Eu estimo que México e Costa Rica desistam de voltar aqui, porque vão estar lá pelo Nordeste, e nós possamos utilizar as nossas
condições. É nisso que eu estou pensando. Nós vamos ter 4 semanas que já estão planejadas. Tudo que nós vamos fazer aqui já está discriminado no papel. Então, a minha intenção é utilizar essas 4 semanas e meia, até o reinício do campeonato no dia 16 de julho. Tá bom, tá bom. A novela acabou. Acabou. O argentino Ricardo Gareca é o novo técnico do Palmeiras, O treinador de 56 anos esteve na academia de futebol nessa quarta-feira, conheceu a estrutura do clube e assinou contrato até 30 de junho de 2015. E o novo comandante do Verdão já chegou chegando, cheio de vontade e deixou recado para a torcida palmeirense, hein? Vamos ver. Bueno, agradecer al presidente, a la gente que ha confiado en mí, esta posibilidad que me brindan de ser el técnico de Palmeiras. Voy a dejar todo lo que he hecho en mi carrera para que, podamos, juntamente con los muchachos, con los jugadores, con la dirigencia y con la torcida del Palmeiras, darle satisfacciones y alegría. Estoy eternamente agradecido, daré lo máximo que pueda dar y ojalá que juntos podamos llevar a Palmeiras a lo más alto que se pueda llegar en el fútbol. Les mando un abrazo grande a toda la torcida y espero muy pronto estar juntos en un campo de juego ya. Oh, por Dios, venga acá, querido Godoy. Sí. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Señorita, ¿Cómo está? estoy muy bien, gracias. Eu também. Bueno, ¿te gustó, Gareca? Gostei. Espero que ele não seja boicotado, né? Ele vai ter que melhorar o portunhol dele aí para facilitar mais a comunicação com os jogadores. Agora, conhecimento ele tem. Como nossos aqui também, ele não deve ser muito diferente do que nós temos aqui. Mas talvez com uma metodologia, uma filosofia diferente ou um pouquinho mais evoluída, acrescente bastante nesse grupo do Palmeiras. Mas só o técnico, só os auxiliares de técnico não vão resolver. Precisa de jogador com qualidade também. Muito bem, ontem a bola rolou pela 6ª rodada do Campeonato Brasileirão. Vamos aos gols. Em Macaé, o Flamengo saiu na frente do Bahia graças a esse gol de cabeça anotado por Paulinho. Mas o tricolor da Boa Terra chegou à igualdade já aos 46 do segundo tempo, com Anderson Talisca cobrando falta. No Couto Pereira, Coritiba e Internacional também ficaram no empate em 1-1. Wellington Paulista balançou as redes para o Colorado. Só que Alex, cobrando pênalti, tratou de deixar tudo igual. O Cruzeiro, agora líder do Brasileiro, venceu o Sport em Minas Gerais por 2-0. Ricardo Goulart e Marcelo Moreno deram os 3 pontos à Raposa. No clássico catarinense entre Criciúma e Chapecoense, foi o Tigre quem saiu com o resultado positivo. Silvinho, de bicicleta, anotou o único gol da partida. No Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, Zeballos abriu o placar para o Botafogo diante do Grêmio. Só que Rodriguinho e Maxi Rodrigues trataram de virar o duelo e dar a vitória aos donos da casa. Final, Grêmio 2, Botafogo 1. Olha, o Flamengo poderia ter conquistado 3 pontos se o juiz não inventasse uma falta no finzinho do jogo a favor do Bahia. Não foi falta e o Flamengo tomou o gol. O Internacional poderia ter ganho do Coritiba se o juizão também não inventasse um pênalti. O Dida não fez pênalti, ele inventou o pênalti e o Internacional empatou. Portanto, 2 jogos que os clubes empataram, vencendo, estavam em vantagem e a arbitragem atrapalhou, inventando pênaltis e falta. Agora bora pro Canindé, que é o lugar do erro, né? O Corinthians começou bem contra o Atlético Paranaense, mas caiu de produção e acabou cedendo o empate ao Furacão. Esse foi o segundo tropeço consecutivo do Timão como mandante, hein? A reportagem é do Fernando Gavini. A empolgação da molecada é a mesma de sempre. Mas o lugar causa estranheza ao corintiano acostumado com o Pacaembu, na expectativa da mudança em definitivo para o Itaquerão.
Mesmo com a casa não sendo sua, a Fiel encheu completamente o setor de arquibancada reservada a ela. Ao todo, 13 mil torcedores foram ao Canindé. Não importa o estádio, não tem sido fácil o Corinthians jogar como mandante. Para a gente, nesse momento, tem sido melhor jogar fora. Porque como estamos encontrando uma dificuldade de propor o jogo, essa dificuldade tem levado a uma exposição e fora você tem menos esse problema. Mano Menezes até tentou fazer algo de diferente contra o Atlético Paranaense. Deixou Romarinho e Luciano no banco e escalou Petros, Renato Augusto e Jadson. Com essa formação, foram apenas 2 chances de gol. Uma com Petros e a outra com Guerreiro, ambas defendidas por Everton. Nós temos uns problemas crônicos que temos que ter um pouquinho de paciência a mais para resolver. E, sem dúvida nenhuma, isso passa pelo meio-campo, passa pelo setor de meio-campo. Porque penso que a bola chega pouco na frente. E não tem ataque que sobreviva com a bola chegando pouco na frente e na condição que nós estamos colocando a bola na frente. O fraco futebol e o 0 a 0 do primeiro tempo refletiu na arquibancada. Penso que a cobrança é justa. Ela pode até não ser da maneira adequada, no momento adequado, mas não dá para exigir isso no calor da emoção. O time não tem padrão, Renato Augusto jogando machucado, ele treina com o Romarinho, depois joga com o Luciano. Eu acho que precisa de um atacante. O Corinthians Guerreiro tá meio fraco. E o Mano tem que ser mais ousado um pouquinho. Tem que dar mais... Começa ganhando e põe um volante, segura, não tá legal, né? Por enquanto, Mano Menezes trabalha com o que tem. Para o segundo tempo, lançou Romarinho no lugar de Renato Augusto. Entendi que precisávamos uma proximidade maior com o Paulo, porque penso que Renato e Jadson estavam com funções muito similares, muito parecidas, e um até prejudicando um pouco o outro em função disso, tirando o espaço do outro. Com a mudança, o Corinthians achou um pênalti. Kleberson derrubou o Guerreiro. Jadson bateu e fez. Mas foi só. Quem fez algo para mudar o jogo de verdade foi o técnico interino do Furacão, Leandro Ávila. Ele tirou o Ederson para colocar Douglas Coutinho. Aos 38 teve a chance do empate, mas furou a cabeçada. Aos 40, uma nova oportunidade, num lance quase igual. Empatou o jogo. E no final, ainda acertou o travessão no lance que poderia ter garantido ao Atlético Paranaense a vitória de virada. Recuamos e não seguramos mais a bola. E fizemos isso em demasia, demos muito espaço para o Atlético. Antes do gol já havia entrado uma bola muito parecida, que quase sofremos o gol. E essa é uma questão que precisamos resolver. Mano Menezes já deixou clara para a diretoria a necessidade de mais reforços, principalmente para o ataque. Mas o Corinthians esbarra em problemas financeiros para atender ao treinador. O clube de maior receita do futebol brasileiro teve aprovado pelo Conselho um empréstimo de 70 milhões de reais para cobrir as despesas até o final do mandato do presidente Mário Gobi em fevereiro do ano que vem. Não se tem uma previsão concreta de entrada de receitas novas para fluxo de caixa até o final da gestão. Como outros anos, este não tinha dinheiro novo para entrar como receita. Patrocínio, renovação de patrocínio, renovação de TV e etc. E outras coisas que nós temos. E quem podia fazer isto fechou as portas porque é ano de Copa e investiu tudo na Copa. O CORE autorizou uma parte e não autorizou que o dinheiro fosse para a aquisição de jogadores. Com esta condição, fica difícil saber de onde o Corinthians vai tirar dinheiro para contratar. Mas uma coisa Mário Gobi garantiu, desmentindo Ronaldo Ximenes, o vice de futebol, que tinha dado a notícia. Esquece o Tardelli, faz favor, vamos tratar o torcedor do Corinthians com respeito.
Não tem Tardelli, presidente. O Papai Noel, que dia que é? 25 de dezembro. Que dia nós estamos hoje? 21 de maio. Então não tem Tardelli, amigo. Bom, agora a gente vai para o Rio de Janeiro, onde ontem no Maracanã o São Paulo perdeu de goleada do Fluminense. Vovó, o tricolor paulista desapareceu no segundo tempo e com uma derrota de 5, você ouviu bem, 5-2, perdeu não só o jogo, como também a possibilidade de assumir a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. E que gol do Walter, hein? Vamos ver. E no Maracanã, Antônio Carlos foi derrubado por Wellington Silva dentro da área. De pênalti, Rogério Ceni anotou o primeiro do São Paulo sobre o Fluminense. O tricolor carioca empatou ainda no primeiro tempo. Conca arriscou de longe, Rogério deu rebote e Walter tratou de igualar o marcador na Cidade Maravilhosa. O time de Muricy Ramalho não se abateu e Alexandre Pato, de cabeça, recolocou os visitantes em vantagem no placar. Só que o Flusão voltou arrasador para a segunda etapa. Conca cobrou o escanteio da direita e Lucão jogou contra o próprio Patrimônio. 2-2. Aos 20, Wagner levantou na área do São Paulo e Walter, de trivela, anotou um verdadeiro golaço. 3-2. O quarto dos donos da casa veio depois que Rafael Sobis soltou a bomba. Rogério Ceni espalmou e Wagner, de primeira, mandou para o fundo das redes do tricolor paulista. Os comandados de Cristóvão Borges ainda acharam tempo para fazer mais um gol, dessa vez com o próprio Rafael Sobis. Final, Fluminense 5, São Paulo 2. Godoy. Oh, que noite, né? Eu assisti o primeiro tempo, assisti o jogo todo, mas no primeiro tempo o São Paulo vai ganhar o jogo. Mas houve uma mudança de comportamento no segundo tempo imenso. O Fluminense foi marcar a saída de bola e mostrou a deficiência do São Paulo. Jogou com mais vontade o Fluminense e virou com méritos. E uma noite em que as bolas chutadas no gol do São Paulo, exigindo a intervenção do Rogério Ceni, o Rogério fez opções ruins. No primeiro rebote que ele deu, é um chute muito difícil, ela quica na frente dele e o goleiro tem que colocar o corpo e não sabe o que vai resultar. Mas depois a opção daquele chute do Walter de fora da área, que é esse gol aí do Wagner, que ele opta por defender a bola com os punhos fechados e joga ela no meio da área, foi muito infeliz o Rogério Ceni, mas não foi por ele que aconteceu a derrota, não. Houve um vacilo imenso ali da zaga com o Lucão, com o Reinaldo, com o Paulo Miranda do lado direito, e o Fluminense só foi perceber isso daí no segundo tempo e mostrou toda a sua superioridade técnica, individual e tática também. O São Paulo não soube sair da situação para pelo menos voltar do Rio com um empate. Vitória merecida do Fluminense. Bom, e não tem como não frisar o belo gol do Walter, né? E todo mundo comentando muito sobre o Fred estar, enfim, já focado para a Copa, né? Obviamente, ele estava no banco, o Walter estava incomodado de estar no banco e voltou, deu show e ele escreveu, né? Nas páginas sociais dele, ele escreveu: "Eu só o começo, estou chegando". Mas ele precisa de uma sequência com o Fred, com o Sobis no momento que estão difícil para o Walter jogar. Por isso que ele agitou, queria sair, mas ele tendo espaço para jogar, ele é muito bom jogador. Aliás, ele é melhor que Allan Kardec, deveria estar na relação dos 30 da seleção brasileira. Ele é melhor que o Jô, deveria estar na relação dos 23. E que o Fred, porque a torcida do Fluminense já tem que estar de bronca com o Fred, tem falado. Melhor que o Fred. Fred é o melhor. Né? Fred é o melhor. Vamos embora? Vamos. Temos que encerrar, vovozinha. Vamos embora. Hoje ainda às 6 horas da tarde, o Godoy 18 horas, Gazeta Esportiva. Vem! Tchau. Saiba como o vlogueiro PC Siqueira enfrenta a insônia em A Cidade que Não Dorme. Amanhã, 11h30 da noite. Assista agora Você Bonita e logo após, Mulheres.